Olá a todos que me possam assistir. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vós. Então, fazer aqui este direto para responder a uma questão da Ruth Silva. Então, acho que por palavras é melhor do que palavras escritas. Então, a questão aqui sobre um post do glossário cátaro das palavras o falso Deus, o padrasto. Então o que é este padrasto? O dragão que se faz passar por divindade, mesclando, misturando, conspurcando de forma ilegal o bem com o mal, para disfarçar, simular, adaptar, fazer parecer bem e fazer-se passar pelo bom Deus, pelo bom Pai, pelos pais divinos, né? E até pelo Filho, pelo Cristo. Isto realmente é o que se tem passado, não desde o início da criação, porque realmente nessa altura os bons pais que criaram tudo isto para os seus filhos, que eram um exemplo de bondade, de pureza, de virgindade, né? e, e enfim, esse dragão, esse falso Deus, roubou as chaves da entrada, então veio desde lá do alçapão, do esgoto, e introduziu-se aqui, roubou o homem aos pais, a criação, misturou esse tal de mal com o bem e deu nisto. Nós vemos atualmente que esse Deus Jeová, esse dragão sanguinário, esse justiceiro, o Deus do ouro e da prata, dos exércitos, né? Que tanto sangue, tanta desgraça criou neste mundo, pegou em algo magnífico e é como aí num bolo tão delicioso tenham adicionado, em vez de umas gramas de sal, 1 quilo de sal, em vez de umas gramas de açúcar, 1 quilo de açúcar. Então aquele cake, aquele muffin maravilhoso ficou intragável, né? Ficou intragável. Mas o mais inacreditável é que os consumidores habituaram-se e infelizmente comem essa comida nojenta, não é? Que dá repulsas, vômitos, como algo aceitável. E, e há quem pregue, eu próprio faço meia culpa, que durante aí uns anos tentei entender esse mal. Penso que para a árvore crescer saudável e dar frutos, as raízes têm que ser profundas e têm que conhecer. Então, esse mal, uns dizem que é para saber distinguir, talvez, não dou por fechado esse assunto, mas que é impossível, e, mas é o que se vê, aceitar-se o bem como o mal, porque já não é a diferença entre o bem e o mal, é entre o bem com letra maiúscula e o bem com letra minúscula, porque infelizmente tudo, né, faz-se uma guerra como se fosse um bem, assassina-se seres humanos como justiça, criam-se leis que escravizam, que manipulam, que sodomizam a humanidade como um bem. Criaram-se religiões, enfim, inspiradas realmente em Cristos bondosos, puros, virgens, imaculados, em algo
né? Para escravizar, para manipular, enfim, para ter tudo sob o controle deste pessoal que veio aqui misturar o bem com o mal, que veio apagar da história o bom pai, a mãe amante, o filho, o Cristo, não salvador, mas sim inspirador, que através da sua vida mostrou e mostraram tantos aos homens como se vivia. Civilizações puras, imaculadas, bondosas, foram totalmente destruídas em nome para esconder esses adoradores do Pai, da Mãe Divina, né? Como o caso aí nas Américas, em África, na Austrália, portanto, todo essa gente bondosa, pura, virginal, foi eliminada da face da terra, os seus escritos foram ou destruídos, ou então lá está, manipulados para esconder, ou seja, os atributos perfeitos, imaculados dessas divindades foram introduzidas no diabo, desse pessoal do mal, e enfim, foram aceitos e como o bem e como ele. Portanto, aquele mal, aqueles senhores do mal, hoje são tidos como os senhores do bem. E o caso mais dramático aí nesse cristianismo, que o verdadeiro Cristo foi eliminado, foi tido como o filho do Jeová, né? Lá esse Deus dragão era o próprio, ou o filho do próprio, e enfim, os escritos, aqueles verdadeiros, puros. Olá, Margarete, bom te ver aí também. Portanto, esses escritos, só um rastozinho aparece lá nesse tal livro sagrado e o resto tudo eliminado. E então esse dragão é tido como o pai, esse Deus do Velho Testamento, e mesmo no Novo, esses principais, Pedro e Paulo, que mantiveram praticamente tudo na mesma coisa, porque uma coisa era realmente aquelas boas novas de veio libertar, veio eliminar os tratos, né? Hierarquias, lá está, os rabis, os rabinos, as pessoas elevadas, não, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Todos são irmãos servidores do bom pai, da mãe amante, essa parte feminina que o qual o verdadeiro Cristo veio a expor, a mãe, que já tinha sido retirada aos judeus quando a Asherá foi eliminada da história, e veio tentar repor novamente essa mãe divina, porque o novo nascimento, essa é uma coisa incrível, não é? O filho, o Cristo, tem que nascer de uma mãe, não é? Tem que nascer de uma mãe, e essa mãe foi retirada. Então, da água, da mãe, não é? Das entranhas, do útero, tudo mais, é que é essa água, e do Espírito, o Pai bondoso, divino. Esse é o verdadeiro nascimento, novamente o bom pai, a boa mãe, e traz o bom filho. E esse bem e esse mal conseguiram, claro, eliminar tem que ser assim, eliminar da face da terra, ou tirar-lhes as palavras. O que se calhar não contavam é que nestes tempos que novamente o loureiro vai reverdecer, né? Vai nascer, e se calhar não julgavam que fosse possível, por isso tiveram essa ousadia de criar esses ditos livros sagrados
dessas falsas religiões e enfim, é o que temos atualmente. É muito triste, pessoas dignas, incríveis, com talentos, com dons, com inacreditáveis, possam servir a esse Deus, não é? Que é bom e mau. Como, lá está, se pudesse juntar uma coisa saudável com uma coisa doentia. E novamente, eu tentei, por todos os meios, tentar realmente equilibrar isso. Não, o mal equilibra o bem o mal, mas chega a um ponto que é impossível, não dá mais. Ou seja, tal o fogo interno, tal as noites não dormidas, tal a hipocrisia que não dá para sustentar mais. E foi o que esses mártires, esses sim verdadeiros, ao longo de uma história que foi eliminada, que tentaram trazer. Por isso, quando eu vos digo que essa igreja é a igreja falsa, que não houve só uma, como é tida aí por verdadeira, e depois, enfim, separou-se. Não. Houve sempre aquela criada pelos rabinos judaicos, né, que, em conluio com Roma, criaram esse catolicismo, que depois, uma fase mais elaborada, se separou, não para voltar às origens, não, senhor, mas para ser ainda uma coisa mais dura, porque os católicos, bem ou mal, ainda tinham lá a mãe, ainda, mesmo de uma forma, lá está, outra vez manipulada, remodelada, mas ainda havia essa parte. E nesse protestantismo, nesses tais evangélicos, que de boas novas não têm nada, criaram, foi voltar às origens sim do Jeová, eliminar a mãe de cena, retiraram de cena. E aí ficámos órfãos, ficámos só com o tal padrasto, só com aquela figura machista, misógina, né? E através do Pedro e do Paulo, os santos discípulos, lá está, a mulher baixa a cabeça, o homem é que é o cabeça, e por aí vai, a mulher se cala, e tudo assim desse género. Quando, na verdadeira igreja, aquela criada pelo verdadeiro Cristo, não aquele Yahshua, Yahushua, que era do lá o filho de Jeová salva, nada disso. Chamava-se esse Cristo Minelik, que é o amor Mine, o amor universal do Pai e da Mãe Divina, mas isso é outra história. Mas criada em Éfeso, essa comunidade, essa sim era a igreja verdadeira, se é que se possa dizer assim, criada por Maria, mãe de Jesus, que também não era Maria, mas enfim, Maria Madalena, André, o primeiro chamado, Filipe, João, Tomé, José de Arimateia e muitos outros. Esses sim, lá em Éfeso, criaram essa primeira igreja e o topo, o máximo, era esse aposento nupcial entre a mãe e o filho, entre a mãe, a esposa e o filho, o esposo que criou então essa igreja, esse filho. Nada a ver aí já com essas sexualidades, aquele amor divino, puro, que alguns chamam ágape, mas é, quem conhece, é o amor mine, que vem lá desde dos antigos deuses hiperbóreos, atlantes, né? Tudo isso que é tudo diabólico, tudo é diabólico. Então esse André partiu para a Rússia foi durante quase 1000 anos o topo dessa civilização cristã, até que por volta do ano 1000 chegaram os batizadores,
lá o imperador vou escolher uma religião, e ficou deslumbrado com aquela cristã dita ortodoxa e escolheu-a. E então esses realmente cristãos confundidos com os pagãos foram milhões de mortes, milhões. Mas enfim, uns fugiram, que depois foram chamados de bogomilos, ali na Bulgária, nos lados ali dos Balcãs, da Sérvia e tudo, e depois foram dar lá no norte de Itália e no sul da França, nos albigenses, valdenses em Itália. Depois na França foram chamados de cátaros, que era um insulto para ele, que eram os cátaroi, os puros, chamavam-se puros, e eram puros, virginais, magníficos. E esses sim são os descendentes dessa verdadeira igreja, e que depois também emigraram para as Américas, e que também foram participantes dessa outra pura, virginal civilização que teve o seu topo nos astecas, nos maias, nos incas, nas tribos norte-americanas, que veneravam realmente a Mãe Divina, Tonantzin, o Pai Divino e o Grande Espírito, e por aí vai. Portanto, pelo mundo inteiro, os aborígenes na Austrália, muitas tribos africanas que realmente ainda cultuavam, e então, como paga essa Roma, essa aliança judaica de Jerusalém com Roma, e depois com Moscovo, com Bizâncio, Constantinopla, tudo massacrou, tudo queimou, tudo destruiu, e o que não destruiu aproveitou, remodelou à sua maneira, e lá está. E então perseguiu até aos termos da ignomia. Então martirizaram todos esses povos, bogomilos, cátaros, valdenses. Depois, com o propósito dos descobrimentos, destruíram toda a América, toda uma civilização topo que ainda hoje não se alcançou, onde os deuses viviam com os homens e os homens com deuses. Os deuses humanizavam-se para não serem insensíveis, saberem o que é a dor e o que é essa comunhão com o próximo, e os homens divinizavam-se e eram os próximos deuses de outras gerações. E enfim, tudo isso foi eliminado da face da terra como diabólico, né? O que é que o diabo vem fazer? Roubar, matar, destruir. Foi tudo isso que eles fizeram. 200 milhões de indígenas, de índios, de seres humanos puros, imaculados, bondosos, na América, mortos, escravizados, enfim, pelos tais ditos cristãos, né? Portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, tudo por esse pessoal dito cristão, magnífico, e tudo ao serviço desse Deus Jeová, dos humanoides. Tudo isso, quando ouvem falar discos voadores, os deuses não vêm de discos voadores lá de Zeta não sei quê, das Pleiades. Isso é tudo o mesmo pessoal, tudo o mesmo pessoal que misturou o mal com o bem e que criou isto que nós vemos hoje. Portanto, o nosso propósito aqui é nos divinizarmos, é realmente nos unirmos com a divindade, ser a própria divindade. E a primeira coisa toda, o primeiro conhecimento é esse, que o Pai, a Mãe Divina, os pais divinos, nada tem a ver com o dragão, com esse Deus Jeová. E nem é o Alá.
É o Alá que as pessoas conhecem, esse sim, mas esse primeiro, Alá, El Elyon, portanto, que vem lá também no dito livrinho, como o absoluto, que é diferente, depois fizeram a farsa dos nomes do Deus e então tudo vai dar ao mesmo, mas não, há diferença. Esse é El Elyon, que Melquisedeque era aqui o Cristo, o representante humano do divino, o divino na terra. Lá está, era esse que nada tem a ver, absolutamente nada tem a ver com essa mescla demoníaca que criaram para a humanidade. E então nós temos que deixar essa do pecadocentrismo, que isso é a causa de todos os males. Lá vem o homem pecou e primeiro que o homem ainda a mulher ainda é mais culpada que deu ao homem, né? E então ainda tem a culpa maior, ainda tem uma tarefa maior para expiar a culpa. E como se não bastasse esse Velho Testamento, volta ao Novo. Vem lá o apóstolo sagrado dizer trapo imundo, sujo, tudo mais, o sangue salva, o sangue. Não é o sangue que salva, não foi nenhum Cristo salvador, foi um Cristo que mostrou como se vive. E o vosso propósito é ser iguais a mim, criarem-se como um Cristo na terra, né? Um Cristo. E não que há mortes, nada disso. Isso sempre foi o sacrifício que o Pai e que a Mãe divinas querem para nós, é que nós façamos o bem, o bem. Esse é o sacrifício, apesar de tudo, dos contratempos, das injustiças, das afrontas, sempre o bem. Bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Esse é que é o sacrifício. E então não foi nenhum Cristo que morreu por nós, foi um Cristo que viveu como exemplo para nós. E é isso que esse pecadocentrismo é a causa de todos os males. Que a pessoa está sempre em pecado. Ou vai confessar os pecados, ou vai rezar, orar para perdoar, ou então aqueles que lá está, como a netazinha, né? Não, podem fazer tudo, que já todos os pecados estão lavados, limpos, os passados, os presentes, os futuros, isso não é nada, está tudo limpo pelo sangue de Jesus. Então, fica difícil e quase impossível se viver com este Deus. Portanto, a primeira coisa é separar esse Deus, falso Deus dragão, do Pai bondoso, da Mãe amante, do Cristo compreensivo, que nada tem a ver, não é filho, não é nada disso. E depois disso é praticar o bem, a bondade, o amor ao próximo, como diziam os nossos irmãos cátaros e os templários, não aqueles que da guerra, mas os verdadeiros que defendiam os indefesos, os oprimidos. Esses aí diziam: Deus não está em mim, Deus está no meu próximo. Se eu quero adorar Deus, tenho que adorar o meu próximo. E claro que estava neles, eles eram o próprio Deus, mas enfim, é esse o princípio. Portanto, espero ter respondido aí, Rude Silva, e enfim, nós temos também um grupo do WhatsApp da espiritualidade cátara, tenho aí o link também aí no meu perfil do Facebook, também há a página Espiritualidade Cátara e também a página, o canal do YouTube. Portanto, está aí muito, cada vez é mais difícil estar sozinho e mesmo quando se junta, ou é para este pessoal
do Deus Dragão, ou é da nova era que o bem e o mal são compatíveis, um equilibra ao outro, e que o Deus é bom e mau, portanto, tudo ensinamentos demoníacos que só levam à mesma coisa, aprisionamento, ao medo e à insegurança, à intranquilidade, e é assim. Portanto, fica aí, gostem em todos, veja aí a Margarete, o Sebastião, a Rafaela, boa, e é isso, Sebastião, excelente dia para ti, para todos vós, e vamos falando por aí, até sempre.